Olá, um ótimo dia para todos vocês. Vamos estudar a palavra do Senhor juntos hoje, novamente. Abram a Bíblia de vocês no capítulo 23 do livro do profeta Jeremias, de onde hoje Deus vai ter uma palavra de esperança para cada um de nós. E também convido você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais. Vamos então a uma oração? Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai eterno, que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo amanhecer de um novo dia, que o Senhor possa estar conosco agora ao estudar a Tua palavra. Pai querido, Pai de amor, que o Senhor possa abençoar os Teus filhos onde quer que eles estejam. Se há alguém com problema de saúde, que o Senhor possa colocar a Tua mão poderosa sobre essa pessoa. O Senhor possa fazer o melhor para cada um, segundo a Tua vontade. Deus Pai Todo-Poderoso, fica conosco agora ao estudarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 23 do livro do profeta Jeremias vai falar contra os falsos pastores e contra os falsos profetas. E no meio disso tudo, Deus apresenta quem é o verdadeiro. Isto é maravilhoso, isto é fantástico. Olha aí para a sua Bíblia, no capítulo 23, porque o título da mensagem de hoje é... Olha só que interessante, que título que tem essa mensagem de hoje. O título da mensagem de hoje é Deus expõe agora os pecados dos falsos profetas e falsos pastores. Deus expõe os pecados dos falsos profetas. Deus vai falar um pouquinho aqui a respeito dos falsos pastores, aqueles que não eram verdadeiros pastores, mas ele vai se demorar um pouco mais falando sobre os falsos profetas. Vamos, então, à leitura do capítulo 23. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia, que diz assim, ai dos pastores. Primeiro, deixa eu situar você, deixa eu fazer você compreender o que significava ser um pastor na época de Jeremias. Na época de Jeremias, os pastores eram tipos dos governantes, eram aqueles que lideravam o povo, eram aqueles que guiavam o povo, ou seja, eles não eram os verdadeiros governantes, eles estavam ali apenas prestando serviço a Deus, porque Deus era o verdadeiro líder, Deus era o verdadeiro governante do seu povo. Em nenhum momento Deus desejava ter no meio do seu povo alguém que liderasse o seu povo, mas como o povo na época buscava um rei, buscava alguém para guiar eles, Deus permitiu então que se colocasse reis ali. E o primeiro rei, que nós sabemos dentro da palavra do Senhor, lá em 1 Samuel, foi Saul. Saul foi o primeiro rei, diante da vontade do povo. Deus, então, colocou um rei, mas logo em seguida, Deus o tirou e colocou Davi, o verdadeiro rei, segundo a sua vontade. Queridos, os pastores aqui eram governantes civis, que governavam o povo, mas quando eles não governavam o povo, quando eles não lideravam o povo da maneira que Deus queria, infelizmente, eles espalhavam o povo não eram arrebanhados, o povo não eram colocado em uma só ordem, o povo ficava disperso. Então, o que eles faziam com o povo? Dispersavam as ovelhas do meu pastor, diz o Senhor. O verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, o verdadeiro governante sempre foi quem? Deus. Ele sempre foi o verdadeiro governante. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quando aparece essa expressão na Bíblia, Deus de Israel é o Deus da aliança, é o Deus do pacto, é o Deus do acordo. Contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidaram. Vocês não cuidaram delas. Por isso elas estão espalhadas. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações. Deus está dizendo, eu sou o verdadeiro pastor, e vocês que lideram o meu povo são apenas meus servos. Mas, ao contrário, em vez de eles servirem a Deus, o que eles faziam? Eles faziam com que as ovelhas de Deus se espalhassem. Misericórdia, né? Agora, aqui há algo que ele vai dizer.
Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar. Amém. Aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicar. Observe que essa palavra, expressão, essa expressão ser fecundas, e elas vão se multiplicar, refere-se a Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo 28, quando Deus fala ali sobre a questão de ser fecundo e multiplicar. Aqui, a questão não é ser fecundo na questão de filhos. Essas ovelhas iriam espalhar que agora existe um verdadeiro pastor para todas as nações ao redor delas mesmas. As ovelhas vão chamar outras ovelhas que estão dispersas em outros lugares. Olha, queridos, ovelhas chamando ovelhas, porque elas encontraram o verdadeiro pastor. Quando nós vamos para João 10:10, Jesus vai dizer que ele é o verdadeiro pastor, que ele é que cuida das suas ovelhas. Então, queridos, aqui já temos a ideia do verdadeiro Messias, do verdadeiro pastor. E aí, então, a partir do versículo 5, ele vai falar quem é ele. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, um broto novo. Quem é ele? Nós sabemos que este é Jesus Cristo. Então, aqui nós temos a mensagem, temos aqui a profecia de Jesus, o verdadeiro pastor. Ele é que vai ajuntar as suas ovelhas. Só ele tem poder, porque os seres humanos são corruptos, os seres humanos são falhos, mas Jesus não falhou. Jesus veio e venceu. E porque ele venceu, ele é o verdadeiro pastor. E porque ele é o verdadeiro pastor, só ele pode dar a vida por suas ovelhas. Amém? Então, essa mensagem é uma mensagem poderosíssima. Nos seus dias, Judá será salvo. Só nos seus dias. Ou seja, nem quando vocês voltarem do cativeiro, vocês ainda estarão à deriva. Vocês ainda correrão risco. Mas só Jesus, só nos seus dias, Judá realmente terá salvação. Só em Cristo, amigo, só em Cristo Jesus, nós hoje temos a salvação. Você não tem a salvação em um líder da sua igreja, você não tem salvação em um pastor da sua igreja, a salvação só há em Jesus Cristo. Ele deve ser o nosso exemplo maior, ele deve ser o nosso guia. Se você espelha a sua vida em homens, saiba que logo, logo você estará fora da igreja. Logo, logo você não fará mais parte desse aprisco. Se você não identificar o verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus, logo, logo você estará fora. Por isso, entregue a sua vida para Jesus. Não fique ouvindo falsos líderes de igrejas, falsos líderes que ficam aí querendo governar as pessoas. Cuidado, queridos, cuidado. Agora ele vai falar sobre os falsos profetas. Aqui embaixo, ele vai dar aqui a sentença contra os falsos profetas. E contra esses falsos profetas, ele vai do verso 9 até o verso 40, falando uma profecia contra eles. É tanta coisa ruim que Deus vai falar para esses falsos profetas, porque esses falsos profetas iam contra o verdadeiro profeta, que era Jeremias. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Se existia um falso, é porque existia um verdadeiro. Se existia um falso pastor, é porque existirá um verdadeiro pastor, que é Cristo, mas ele está dizendo aqui, porque existia um falso profeta, é porque o verdadeiro estava lá. Então, queridos, ele vai dar, então, agora alguma sentença contra esses falsos profetas. Falsos profetas eram aqueles que diziam que tinham tido sonho e falavam coisas do seu coração, falava, eu vi isso, eu vi aquilo, mas a mensagem destes eram mensagens de paz, de conforto, enquanto as pessoas estavam vivendo no pecado. O verdadeiro profeta não fala para as pessoas viverem no pecado, mas sim para tirar as pessoas do pecado. O verdadeiro profeta é aquele que vai falar a vontade de Deus e não a vontade da sua própria boca, daquilo que está dentro do seu coração, porque, conforme diz a Bíblia, do nosso coração só partem coisas ruins. Por isso, queridos, Deus agora vai expor os pecados dos falsos profetas. Como? A sua conduta, a partir do verso 9 até o verso 15, ele vai falar da conduta vergonhosa deles. A partir do versículo 30
e, aliás, a partir do versículo 16 até o verso 32, ele vai falar da mensagem desonesta que eles falavam, e a partir do versículo 33 até o verso 40, das suas atitudes desrespeitosas. Então, do versículo 9 até o verso 40, aliás, até o verso 15, ele vai falar da sua conduta vergonhosa. Do versículo 16 até o verso 32, da sua mensagem desonesta. E do verso 33 até o verso 40, as suas atitudes desrespeitosas. Por isso, queridos, vamos entender aqui, do verso 9 aqui até o verso 15, qual era a conduta tão vergonhosa que esses falsos profetas falavam, o que eles diziam. Queridos, eram tantas coisas ruins que eles diziam da sua conduta. A sua conduta não era vergonhosa por acaso. Olha que interessante. Diz assim: nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Sabe o que é fazer errar? Fazia o povo se desviar da aliança, fazia o povo se desviar do pacto. Primeiro, o verdadeiro profeta não prega que a Bíblia, que o Antigo Testamento foi abolido. A estrutura da aliança de Deus está no Antigo Testamento e ela dá uma continuidade no Novo Testamento. Como alguém pode pregar que o Velho Testamento foi abolido? Observe, nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, porque profetizavam da parte de Satanás, da parte do diabo, da parte de Baal, e faziam errar o meu povo. Que povo era esse? O povo de Israel, o povo da aliança. Aí, então, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança. Agora, observe que a partir do verso 16, ele vai falar aqui como as palavras deles faziam com que as pessoas ficassem fora de esperança ou não tivessem esperança. Primeiro, a mensagem tinha que trazer esperança, mas como que essa mensagem tinha que trazer esperança? Dentro do juízo de Deus, porque ele vai dizer aqui, dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, aqueles que erram, aqueles que vivem no pecado, sabe o que eles diziam? Não, 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 não é bem assim. Deus não é assim. Você pode viver do jeito que você quer, fazer da sua vida o que você quer, porque Deus é um Deus de paz, um Deus de amor. Será que não é igualmente aos nossos dias? Presta bem atenção. Ei, desperta você que está sendo enganado por esses falsos pregadores. Queridos, as mesmas coisas que aconteciam naquele tempo acontecem hoje. Eles pregavam uma mensagem que agradava o povo e não a Deus. O verdadeiro profeta não fala a mensagem para agradar você, mas para restaurar você. Esta é a mensagem que Deus tem hoje para nós. Deus quer nos restaurar e não agradar você. Aí, queridos, a partir aqui do versículo 33, mas eu gostaria muito que você depois lesse com bastante cuidado, com bastante carinho, todos esses versos, do verso 16 aqui até o verso 33, como que a mensagem deles era. Você precisa ler isso aqui depois, tá bom? Eu vou aqui pular aqui para o versículo 33, onde agora Deus vai dar aqui uma outra mensagem. A mensagem de Deus, a mensagem agora é sobre as atitudes deles. Quando, pois, esse povo se perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhes dirás, vós sois o peso e eu vos arrojarei. Sabe o que Deus está dizendo? Não vou te dar uma mensagem pesada mais, porque vocês se tornaram um peso para mim. Misericórdia, né? Diz o Senhor. Quando o profeta e o sacerdote e ao povo, quanto ao profeta, ao sacerdote, ao povo que disser sentença pesada do Senhor, ou seja, coisa ruim que Deus está falando a este homem, eu castigarei a sua casa. Por quê? Porque eu não coloquei palavras na boca dele, porque tiveram uma vida em desarmonia com a minha vontade, pregaram mensagens que agradava o pecador e não restaurava o pecador, e agora eles vêm dar uma sentença. Quem são eles? Na verdade, eles são um peso
morto. Não servem para nada. Misericórdia. Queridos, escutem hoje a mensagem de Deus. Estudem a palavra de Deus para que falsos pregadores não iludam você. Mas entenda, hoje Deus quer restaurar você. Para te restaurar, Ele quer te livrar do pecado e não salvar você no pecado. Que Deus te abençoe e te guarde e que você tenha um ótimo dia. Amém.